Vamos começar com a professora Niura Ribeiro, que é professora, pesquisadora, curadora independente e tantas cositas más aqui. A Niura Ribeiro possui formação em artes plásticas e doutorado com ênfase em História, Teoria e Crítica da Arte. É professora do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da URGS. Desenvolve pesquisas sobre as relações da fotografia com a pintura, a gravura, o desenho, a encenação, o cinema e a literatura. É autora de Rociosir e a Crítica de Arte e Procedimentos Fotográficos nos Processos de Criação nas Artes Visuais Contemporâneas. O que é essa coisa autora de Rociosir? Rociosir é meu mestrado. Rociosir, artista Diga. Idealizador cultural. Tá, mas não está escrito tá nada aqui. Alguém e a mostrou? Crítica de Arte. Tá. E o livro é Procedimentos Fotográficos nos Processos de Criação nas Artes Visuais Contemporâneas e organizadora do dossiê Transbordamentos entre Fotografia e Arte. Foi curadora de A Fotografia como Corpo Performatizado, Autoridade da Imagem Construída e Mar Negro. Recebeu o Prêmio Açorianos de Artes Plásticas. Curadoria da exposição em 2014 para fotografia e suas relações com outras linguagens. É membro do CBHA, da ABCA e da ABCA-AICA. Né? Então, Niura, obrigada pela participação e parceria de sempre. Está com a palavra. Obrigada, Marilice, pela apresentação. Gostaria, primeiramente, de agradecer a professora Mônica Zielinski, né, minha colega, né, e parceira também de tantos anos, e trocas em bancas, né, quando a gente participa, eu nas alunas dela, elas na minha. Né, e um agradecimento muito especial também à Androla, né, merci beaucoup por tu, e por esse convênio, que eu espero que gere ainda muitos frutos, né, em função de que é um convênio que trata de pesquisa. Então, boa tarde, agradeço também a presença de todos vocês que estão aqui nesse sábado de tarde para nos ouvir. Bom, eu escolhi, então, o meu texto, né, quando a Mônica fez o convite, eu escolhi falar sobre uma artista gaúcha, mas que vive no Rio, que é a Patrícia Francisco, que talvez muitos de vocês a conheçam. E ela trabalha, o assunto do trabalho dela é o povo escravizado. Tá? Então, eu vou ler para que eu não me perca. Marilice pode me avisar um pouquinho antes, que eu não fiz o tema de casa de ler, ver quanto tempo levaria minha leitura do meu texto. Então, eu denominei a reativação de memórias silenciadas na obra de Patrícia Francisco. Andreas Huyssen, ou Huyssen, né, pronunciando, que eu não sei exatamente como é, mas Andreas Huyssen afirma que os discursos de memórias de um povo emergiram pela primeira vez no Ocidente depois da década de 1960, nos rastros da descolonização. Ele usa descolonização e não decolonização, por isso que eu coloco igual, da descolonização e de novos movimentos sociais que buscavam histórias alternativas e revisionistas. E isso acontece, segundo o autor, acompanhado pelas declarações do fim da história, da morte do sujeito, do fim da obra de arte e do fim das metanarrativas. Mas é nos anos de 1980 que os discursos sobre a memória se aceleram na Europa e nos Estados Unidos. Memória e esquecimento têm sido preocupações dominantes em diversos países. Um dos fenômenos culturais políticos mais surpreendentes dos anos recentes é a emergência da memória como uma das preocupações culturais e políticas centrais das sociedades ocidentais. Esse fenômeno caracteriza uma volta ao passado que contrasta totalmente com o privilégio daquele do futuro, que tanto caracterizou as primeiras décadas da modernidade do século XX. Rememorar a história de uma sociedade é fundamental para que fatos que muitas vezes podem ter um viés ideológico proposital de não tocar em assuntos de uma dor existencial, social e política, não caiam no esquecimento. Se resgatar memórias não muda o passado, ao menos conscientiza e pode evitar que fatos deploráveis voltem a acontecer. A musealização da cultura da memória tem sido,
fundamental na luta contra as políticas do esquecimento, sobretudo em épocas de regimes ditatoriais que podem implantar estratégias de obsolescência e de desaparecimento de passados que não se coadunam com seus interesses ideológicos. Embora nem todas as culturas valorizem a memória, a difusão de práticas memorialistas tem sido abordada nas artes visuais. A necessidade de haver uma consciência histórica para revitalizar memórias silenciadas pode ser uma causa de luta presente nas poéticas de determinados artistas. A memória foi o eixo fundamental do interesse poético da artista Patrícia Francisco, desde o início de sua trajetória, começando por memórias subjetivas, para posteriormente falar sobre memórias da humanidade e da cultura brasileira, segundo aponta o curador Paulo Venâncio. Eu sei que isso vocês não vão conseguir ler, é só para dar uma ideia. Primeiramente, foram as memórias da família, com os retratos da avó Ana, um trabalho de 2008, uma videoperformance com filmes, retratos e objetos de lembrança de sua avó. Posteriormente, realizou A Inventariante, em 2011, ao criar um falso documentário animação stop motion, com 500 fotografias, em que escolheu e exibiu 12 objetos do cotidiano após a morte de sua avó, como um pedido de inventário. E, ainda, em Passagens e Apologias, Diário de Viagem, de 2013, mostra o testemunho de uma viagem através de recordações de uma criança em seus primeiros anos de infância, utilizando slides digitalizados do acervo pessoal, com citações dos áudios de filmes, de alguns filmes, como O Ditador e O Grande Canyon. Após trabalhar com memórias biográficas, Patrícia passa a residir no Rio de Janeiro em 2014 e um novo enfoque surge sobre a memória. Desta vez, a do meio ambiente, pois começa a conviver mais diretamente com a paisagem do mar. Isso abriu um novo percurso poético sobre memórias coletivas. Então, eu estou mostrando que ela começa com memórias biográficas, depois ela passa para uma memória ligada à natureza, para depois chegar numa memória de caráter mais político. O vídeo ambientes, essa imagem que vocês estão vendo são frames fotográficos, mas existe um vídeo, né, esse aqui é um vídeo feito com fotografias. Tá? Mas eu só optei por trazer só a imagem em fotográfica, mas vocês poderão consultar na internet. O vídeo ambientes, série vermelho, de 2014 a 2015, é um dos trabalhos em que aparece a representação de imagens do mar, para discutir questões sobre a preservação de memórias ambientais e do desrespeito do ser humano para com a natureza. Esse trabalho reivindica questões sobre misturas de referências, como a citação, que produz jogos com a história das imagens e os empréstimos visuais entre diferentes disciplinas que foram concebidas a partir de 7 vídeos, 11 pinturas, 500 fotografias registradas na Praia do Botafogo, no Rio de Janeiro. Francisco operacionaliza seus procedimentos por meio de vídeo em que projeta sequencialidade de fotografias e, por vezes, de movimentos de água do mar, que resultam em uma colagem por sobreposição de imagens permeados entre si pela transparência obtida com a diminuição de suas opacidades. Ao caminhar pelas areias da Praia de Botafogo, foi colecionando, registrando e documentando uma realidade dos resíduos do lixo deixados por parte da sociedade que não se preocupa em preservar o próprio ambiente em que vive. Não há um interesse em camuflar a técnica das camadas de sobreposição das imagens, já que as geometrias de enquadramentos das fotografias ficam visíveis, contrapondo o assunto das fotografias às tonalidades que beiram monocromatismos e trazem mais leveza ao assunto das imagens. Para o trabalho, a artista cria um falso panorama de diversos pontos de vista atuais do Pão de Açúcar do Rio de Janeiro, em que aparece a imagem do mar e sobrepõe camadas de imagens fotográficas de lixo na própria imagem. Há aqui um paradoxo ao associar uma paisagem turística conhecida nacional e internacionalmente e comumente reproduzida nos cartões postais, com imagens do lixo urbano produzido pela sociedade que frequenta tal paisagem. Por vezes, a sujeira cobre toda a imagem da natureza, subvertendo a escala das próprias montanhas que aparecem menores e como pano de fundo na composição.
Outras vezes, uma paisagem limpa é colocada ao lado de uma paisagem com detritos boiando na água. É a memória do lixo que se sobrepõe à beleza do que poderia ser a paisagem exuberante. Aquelas imagens são associadas a reproduções pictóricas de naturezas mortas de diferentes épocas e linguagens. A memória da história da cultura se junta à paisagem contemporânea. Ao engendrar a correlação de imagens do lixo e de carcaças de peixes mortos, de papelões de todo tipo de sujeira, com a estetização da beleza e do acabamento das naturezas mortas pictóricas clássicas, como as de Michelangelo Caravaggio, Pedro Alexandrino, Albert Cautz, Eugène Delacroix, Giorgio Morandi e Paul Cézanne. Então, aqui, por exemplo, a gente vê um trabalho do Morandi, colocado justaposto, né, que ela vai, essas camadas vão se movimentando no vídeo e vão aparecendo imagens clássicas da história da arte. Né? Aqui, esse aqui está de cabeça para baixo, a imagem bem da esquerda é do Albert Cautz. Né? Então, ela vai juntando, na verdade, eu me interessei sobre o trabalho dela quando ela começou a trabalhar com fotografia e imagens da história da arte. E ela vai, então, justapondo as imagens da história da arte, né, de uma linguagem mais estetizada, com imagens que ela capta nas praias do Rio de Janeiro. Algumas dessas evocam a ideia de morte, fazendo eco aos peixes e ratos mortos, e ainda a justaposição de garrafas de plástico jogadas no mar, que ecoa com as garrafas pictóricas de Giorgio Morandi. Ao mesmo tempo em que apresenta uma natureza morta de cabeça para baixo, como uma cesta de frutos pintados por Cautz, Patrícia justapõe um amontoado de lixo sobre a areia da praia. Em ambas, pintura e fotografia coexistem em realidades opostas. Este procedimento de recorrer a diferentes meios alude à história da fotografia, quando de seu surgimento que, como se sabe, buscou seus parâmetros de representação em referenciais pictóricos, seja nos seus temas ou nos padrões de composição formal. Outro paradoxo que se estabelece é a associação de imagens de degradação ambiental com classicismo musical. O vídeo, não é essa imagem ainda, essa vai ser a outra que eu vou falar. O vídeo é acompanhado por sons captados e mixados pela NASA ao redor de cada sistema solar pela Nona Sinfonia, pelo terceiro movimento Adagio, Molto e Cantabile de Beethoven e por uma canção Movesi l'amante, criada por Leonardo da Vinci. Pode-se perguntar, qual a relação das imagens presentes nesses trabalhos com as músicas escolhidas para acompanhá-las? Infelizmente, eu não tenho isso para mostrar aqui. Para a artista, as músicas eram aquelas que ouvia na época de seu ateliê e que estava revisitando a Sinfonia de Beethoven, assim como as imagens eram daquela realidade que convivia ao caminhar pela praia de Botafogo. A canção de Da Vinci também coincide com trabalhos que fazia no período relacionados à teoria da pintura, em que a artista escreveu em molduras de slides. Os sons captados pela NASA foram incorporados ao trabalho para remeter à noção de espaço, como sugere a palavra ambientes, que compõe o título da obra. Esse trabalho era exposto na Galeria Mamute há um certo tempo. Além disso, já havia estudado piano, história e teoria musical por quase 7 anos. Ao associar o trabalho das paisagens atuais com paisagens de naturezas mortas e músicas de diversas épocas e origens, a artista acaba por valorizar a memória da tradição cultural. Como se pode perceber, esse trabalho se caracteriza por transversalidades de meios como vídeo, fotografia, pintura e música. Trazer o espaço institucional da arte, imagens de lixos jogados na natureza que narram determinados comportamentos sociais, podem contribuir para ajudar a preservação de memórias de uma cidade tão representativa da natureza exuberante como é o Rio de Janeiro. As imagens pós-modernistas agem sob o efeito de misturas de hibridismos, das reciclagens, sob a dependência do ecletismo generalizado, do bric-a-brac, das práticas, das referências, dos gêneros e das épocas. Isso contraria o regime modernista que adotara um caráter exclusivo pautado nos sentidos originais de essência, hierarquias e estilos. Essa concepção de arte contemporânea de reativar memórias culturais do passado pode ser pautada nos escritos de André Rouillet e de Dominique Baquet. Outra autora, a Linda Stone, considera o pós-modernismo nas suas relações entre o passado e o presente, entre a cultura do presente e a história do passado, colocando-se numa reavaliação do passado. O pós-moderno não nega tanto o passado e não é tão utópico com o futuro como a vanguarda histórica ou o modernismo. Assim, pode-se depreender que a concepção pós-moderna na arte é propícia para práticas artísticas que tenham por vieses resgate de memórias. Agora eu vou entrar nessa imagem.
Se, no trabalho Ambientes da série Vermelho, predominava mais uma preocupação estética de referenciar a memória da história da arte, em outro projeto da artista, a exposição Mar Negro, havia um viés de abordagem documental e histórico mais vinculado à questão social e biográfica da escravidão. Reavivar essa memória é uma das premissas de sua poética, pois o esquecimento, segundo Huyssen, estaria situado como o silêncio, a desarticulação, a evasão, o apagamento, o desgaste e a repressão. Aqui são imagens, então, da exposição que eu fiz na curadoria no Paço Municipal, e em que ela coloca figuras dos escravizados, né, que ela fez uma pesquisa, que logo vou abordar com essas lâmpadas que percorrem as fotografias. As imagens são escuras, assim, porque o local é escuro, né? É o Paço Municipal, lá, que é um subsolo do Paço Municipal. E é justamente isso, então, que a artista vai evitar, procura evitar na prática artística. Né? Uma memória impedida, manipulada e esquecimento obrigatório, como alerta Paul Ricoeur. Então, é isso que ela quer evitar. Referenciado, então, por Huyssen, são os fenômenos que a Patrícia Francisco não quer que ocorra com o passado da escravidão. Para trabalhar memórias, o arquivo é um lugar que fornece um manancial de imagens das quais os artistas podem se apropriar para suas reflexões poéticas. A noção de arquivo literal se refere a um espaço material que guarda documentos e objetos. No sentido figurativo, mais inapreensível concerne as práticas de conhecimento e de memória de normas discursivas. Mesmo que haja intenção pelos gestores de instituições de preservar arquivos para o conhecimento da história para as futuras gerações, a memória é sempre transitória, suscetível de mudanças políticas, geracionais, individuais e nem sempre armazenada para sempre, conforme Huyssen detecta. É uma das maiores ironias da idade da informação. Se não encontrarmos métodos de preservação duradoura das gravações eletrônicas, essa poderá ser a era sem memória. O mesmo se pode dizer sobre a conservação de fotografias, o que contraria o estigma propagandeado quando de seu surgimento, que era de eternizar momentos. Essa ameaça ao esquecimento vem da própria tecnologia. Para Ernest Aleffen, o arquivo é um lugar seletivo, deve ser algo mais do que um armazenamento de elementos e objetos heterogêneos, não é uma coleção arbitrária. O arquivo se rege pelas funções de unificação, consignação e classificação. Não é um lugar passivo que se armazena acriticamente. Estes atos implicam a distinção entre o conteúdo arquivável e o conteúdo não arquivável. É um produtor ativo de conteúdo. Embora essa concepção de arquivo a coloque como um lugar ativo, se este não for reanimado por pesquisas, corre o risco de ficar relegado ao esquecimento sem uma função ativa. Assim, as práticas artísticas que mobilizam arquivos sondam as possibilidades do que a arte pode fazer a partir do que essas memórias preservadas podem oferecer para reflexões crítico-estéticas. A exploração do arquivo através da arte coloca à luz imagens adormecidas por seus nichos de conservação. Tais imagens servem como informação e conhecimento, e, ao serem revisitadas, passam a ser agentes ativos de legados herdados ou construídos que visam a conformar a memória cultural, social e política. Como bem lembra Ana Maria Guache, ao referenciar Freud, citação, o arquivo deve ser uma contraofensiva ante a ameaça desta pulsão de destruição e esquecimento da memória. Para conceber alguns trabalhos da exposição Mar Negro, Patrícia Francisco pesquisou sobre a escravidão nos arquivos do Museu de Comunicação Hipólito José da Costa, Acervo Fotográfico e Museu de Porto Alegre, Joaquim Felizardo, Fototeca Cioma Breitzmann e Fundação Biblioteca Nacional. Manuscritos no Rio de Janeiro, de onde resgatou retratos de negros e textos com o registro dos nomes dos escravizados. Para a artista, trabalhar com o arquivo é uma forma de atualizar o presente. Assim, a pesquisa em arquivos serviu para informar, estruturar e dar forma às suas obras. Desde trabalhos anteriores, a artista utilizava métodos de associação de diferentes meios de imagens diversas e que geravam atravessamentos de significados. Na exposição Mar Negro, foi composta por trabalhos em vídeos, fotografias e objetos que comentavam sobre o tecido social da escravidão.
O vídeo Mares apresenta várias fotografias. O vídeo estava colocado... não. Aqui, numa das salas, né? E tinha esse vídeo e tinha mais um outro vídeo. Tá? O vídeo Mares, então, apresenta várias fotografias intercaladas com imagens de movimento de água e mar, de navios, de mapas de Santos, Santo Expedito, Santa Bárbara, Nossa Senhora Aparecida e Iemanjá, e de outros elementos associados ao mar do Rio de Janeiro, por onde chegavam os escravizados trazidos da África, normalmente capturados em diversos portos. Em meio a tais imagens, uma em especial, o close da cabeça de um peixe morto com a boca escancarada e o corpo carcomido, pode ser um símbolo do sofrimento que aguardava aqueles que seriam escravizados chegados ao Brasil. O local da exposição, o porão do Paço Municipal de Porto Alegre, também pode ser pensado como uma alusão aos porões dos navios que trouxeram vidas para serem escravizados. A Roda da África, que é este trabalho, é um trabalho que girava, tinha um motor e esse mapa girava. A Roda da África é um objeto musical que reúne os mapas dos países que tiveram suas histórias hibridizadas com o continente africano do Brasil, Portugal, França e Inglaterra, acompanhado do som do ponto de preto velho, figura que representa na Umbanda o negro escravizado. A noção de documento pode ser dependente da ideia de funcionalidade da fotografia. Não é de hoje que determinados artistas contemporâneos recorrem à fotografia documental, investigando arquivos e outras disciplinas para realizar suas proposições artísticas. Reativar imagens documentais de arquivos pode ser um dos caminhos possíveis para que os artistas coloquem seus posicionamentos sobre uma determinada questão social. São imagens como essas, de base documental, que Patrícia utilizou para conceber Atlas Atlântico e o vídeo Batismo. Aqui é o detalhe do painel que ela tinha, com as fotografias 3x4, 10x15, de imagens de negros, que ela retirou desses locais, né, de arquivos, e ela colocou essa parte, é o reflexo no chão, né, do local, e ela colocou essas luzes por cima, como que para iluminar essas memórias dos povos escravizados. Aqui tem o detalhe. Não aparece muito, que era um ambiente totalmente escuro, né, mas as luzes. E aqui já entra num outro trabalho. A obra Atlas Atlântico é construída por um grande painel de fotografias, eu passei e fui adiante, que é essa aqui, 10x15, noturnas, de mares e de retratos de negros escravizados. Isso, ela intercalava os retratos com imagens de mares, coletados em arquivos que são justapostos em um painel cuja base inclinada reforça a ideia do mar. As imagens têm tonalidades obscurecidas e uma rede de fios com luzes colocados sobre as fotografias cria uma trama que visa simbolicamente trazer à luz este triste passado para reativar memórias que foram silenciadas por uma parte da sociedade que ainda oculta a sua história. A artista constrói um atlas de corpos, muitas vezes esquecidos pela história. Associa a imagem do negro com o mar como um caminho percorrido em direção à escravidão e ilumina uma história para que não seja esquecida. Este método de expor luzes sobre imagens de vidas que tiveram sofrimentos também pode ser encontrado em determinadas fotografias do artista francês Christian Boltanski, como nas suas séries de rostos sobre pessoas sobre as quais o artista coloca focos de luzes. Com isso, relembra as atrocidades do Holocausto com os judeus. A situação dos negros e dos judeus são memórias que precisam ser relembradas para que tais atrocidades nunca mais voltem a acontecer, se é que isso é possível diante dos fatos atuais. Para Batismo, essa é uma outra obra que eu considero muito significativa, que é essa imagem de coloração laranja, que está aqui, mais à esquerda. E para a obra Batismo, Patrícia, é muito forte esse trabalho dela. Patrícia recorreu a um livro de registros de batismo dos filhos de escravizados encontrado em um arquivo. A Câmara percorre as páginas com os nomes de batismo, cujos registros datam de 1704 a 1707, dos nascimentos em Irajá, no Rio de Janeiro. Os filhos eram escravizados, segundo o artista, eram registrados somente com o primeiro nome, negando-os, portanto, o direito da identidade social de sua descendência familiar. Por ocasião do registro, muitas vezes era colocado o nome dos proprietários dos escravizados, como relata a artista no seu projeto de doutorado. Então, essa imagem, ela foi filmando o livro, que já estava com partes carcomidas, e não tem a descendência familiar de origem dos artistas.
Então, no projeto de doutorado, como eu estava dizendo, consta o seguinte: aos 28, do que constava no registro das crianças que eram filhos dos escravizados. Aos 28 de setembro de 1740, batizei e pus os santos óleos a Jerônimo, filho legítimo de Francisco e sua mulher, Esperança. Escravos do capitão Manuel Vidal foram padrinhos Tomé Correia, Isabel Gonçalves, João Barcelos Machado. Livro de batismo, conforme livro de batismo, então, de 1704 a 1707, encontrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. O estado de apagamento de alguns traços dos nomes nas páginas do arquivo é significativo das histórias tantas vezes ocultadas, como Patrícia se refere. 5? Tá. Não quero silenciar em um país que naturaliza a escravidão, um país que matou e humilhou negros e não fez as compensações devidas. Segundo ela. O arquivo, nas palavras de Jeffrey Wallen, é um lugar onde se revelam verdades que permaneciam ocultas e que conforma e produz ativamente as identidades das pessoas que registra. Mas, no caso da obra Batismo, de Patrícia Francisco, cabe-se perguntar de que identidade se trata os filhos de escravizados, se os filhos de escravizados eram registrados sem sobrenomes? A eles era negado o que John Tagg define por retrato, um signo cuja finalidade é tanto a descrição de um indivíduo como sua inscrição social e uma identidade social. Ou seja, os filhos escravizados, né, eram desprovidos disso. A obliteração de suas identidades familiares era um direito que lhes foi usurpado. Havia uma desconsideração em relação a registrar as origens dos escravizados, portanto, uma política de levar o esquecimento, o que desencadeia em corpos sem ancestralidades. O corpo, como se sabe, foi o receptáculo para castigos infringidos aos escravizados. Francisco passa a trabalhar em suas performances com o material que simboliza os sofrimentos dos castigos corporais. O sal, que no tempo da escravidão tinha a função de cura, porém em um sentido irônico. Este produto era colocado, segundo o artista, sobre as feridas dos escravizados para curar as fissuras decorrentes das chibatadas, o que obviamente provocava muita dor. Isso aqui é terrível. O objetivo era que as feridas cicatrizassem para que pudessem continuar a execução do número de chibatadas ao qual o negro fora condenado. Ou seja, se colocava sal nos ferimentos para curar mais rápido, para poder continuar. Se eram 200 chibatadas, tinha que curar para poder continuar, senão ele morria, e não podia morrer. Então, tinha que continuar com as chibatadas. E o sal curava, mas abria a ferida de novo. Então, ela faz o vídeo performance chamado Sopro, onde a artista levou mais de 1 quilo de sal grosso para a beira da praia e, durante 10 minutos, ficou soprando o sal grosso para enterrá-lo na areia. Metaforicamente, era como se, enterrando o sal, se podia limpar e aliviar a dor. Sempre é uma relação do meu corpo com o deles. Eu, mestiça, como um corpo na arte, relata a artista. Então, depois ela vai fazer um outro trabalho, eu vou dar uma corridinha aqui, porque meu tempo está acabando, que é este aqui, né, a cura de Oxum, que ela vai fazer a cura de Oxum em 2017, nome que remete ao orixá dos rios, das águas, em que derrama quase 1 tonelada de sal em um rio, na forma de uma cruz, e com as mãos vai empurrando todo o sal para a água do rio, como se fizesse uma lavagem. Em uma terceira performance realizada no Centro Cultural Hélio Oiticica, para uma exposição denominada Políticas Incendiárias, a artista vestida de branco deitou em uma superfície e colocou sal onde cravou velas ao redor do seu próprio corpo. Diz ela, emprestei meu corpo para falar de um corpo escravizado. Este trabalho também é um trabalho que se refere a uma realidade atual dos negros que continuam morrendo, especialmente no Rio de Janeiro. Um historiador da cultura visual, James Elkins, no seu texto História da Arte e Imagens que não são arte, discorre sobre uma determinada tipologia de imagens que não advém do contexto da arte, que desempenham uma função utilitária e que podem ter uma função meramente documental. É assim que a Patrícia ingressa na cultura dos terreiros de matriz africana. Então, depois desses trabalhos, ela vai começar a trabalhar com imagens da cultura africana. E ela própria vai fazer parte, né, de religiões de matriz africana. Então, ela vai fazer alguns trabalhos com cordas brancas. Eu vou mostrar os trabalhos primeiro. Este é Curando Fia, né, que ela vai fazer já
com relação às religiões de matriz africana. Este outro aqui é a Senhora do Rosário. Já vou terminar, mas só vou comentar mais esses trabalhos. Bom, continuando, é assim então que ela vai ingressar. Uma rede tecida de cordas bordadas, pretas, sobre um pano de rede, contendo objetos coletados na praia das religiões de matriz africana, evoca a superfície do mar e em Iemanjá encontra os preto velhos. Esse é um trabalho, mas que eu não tenho para mostrar. À medida que ela vai trabalhando com a escravidão, ela vai mergulhando no sincretismo das questões religiosas dos escravizados. E aí, nesse convívio, né, especialmente com a Umbanda, que na entrevista que ela me deu, ela colocou, ela adere à Umbanda porque ela acha que é uma visão mais sincrética, mais conectada com as pessoas que foram escravizadas e que teria nascido no Rio de Janeiro, a religião. Tá? Então, ela começa a fazer uma série de fotografias e instalações com essas simbologias religiosas. Aí eu coloquei um depoimento do professor Conduru sobre as religiões afro no Brasil, não vou ler porque vocês possivelmente já tenham lido, e vou comentar os 2 últimos trabalhos e finalizo. Então, uma série de trabalhos que vão ser utilizados a religião de matriz africana. Essa aqui se chama Curando Fia. Depois tem outra chamada Rezando a Fia. É Fia mesmo, F-I-A, porque é como eles denominam na religião. Tá? Não é filha, é Fia. Nas terminologias dessa entidade. Senhora do Rosário, Patuá de Valia, Feitiço Sagrado, Salve Sua Luz, Chora Saravando Angola, todas realizadas em 2018. Nessas imagens aparece a planta, que é essa aí, utilizada pelos pretos velhos, denominada de arruda, ao lado de uma mão ou associada ao rosário de rosas brancas, utilizados para abençoar e fazer a limpeza espiritual. A vela, em outros trabalhos que ela tem, significa salve a luz. O rosário, que está aparecendo na imagem, o rosário é feito de uma semente denominada Lágrimas de Nossa Senhora, que era confeccionado pelos escravizados para suas preces. No dizer de Conduru, como as formas, também os elementos e os modos de significação das peças são variados, complexos, respondendo à rica mitologia da religião. Então, aqui ela mostra a mistura, né, do imaginário da cultura de Umbanda com um sincretismo religioso. Né? Bom, então, agora sim, finalizando. É interessante notar o sincretismo religioso na cultura de Umbanda, como o Rosário das Sementes, que tem uma matriz, uma cruz em metal com uma imagem de Jesus Cristo. Em outras instalações, aparecem roupas brancas e indumentárias ligadas ao ritual, que não coloquei aqui. Depois eu vou analisar uma outra obra ainda, que eu também não coloquei aqui. Aí são as minhas referências. E com os seus trabalhos, então, vou pular um pouquinho, porque já estou esgotada no tempo. Com os seus trabalhos, Patrícia Francisco reanima memórias da história social e cultural de identidades que foram negadas, subjugadas, exploradas em uma total desumanidade, como foi a história brasileira dos escravizados. Reavivar sonhos de liberdade, reativar memórias que foram silenciadas ao longo do tempo e dar dignidade para um povo e uma cultura que, muitas vezes, a sociedade coloca no esquecimento, têm sido os propósitos de sua poética. Muito obrigada. Bem, antes de a gente abrir para a discussão, eu tenho que dar um aviso que é o seguinte: a gente vai ter esse momento de perguntas agora até às 4h30, porque 4h30 a gente tem que sair daqui, todos nós, e nos dirigirmos ao cinema, porque o prédio fecha e a fala do Eduardo, então, vai ser realizada ali. Me avisaram isso agora, tá? Então, assim que a gente terminar as perguntas aqui, nós vamos direto ali para o cinema e começa a fala do Eduardo, porque o prédio é fechado. Tá? Então, para abrir, Nilra, eu gostaria, não tanto baseada na tua fala, mas numa conversa que a gente teve no outro dia, só para abrir a conversa e depois a gente abre para o público. Tu falaste que a Patrícia Francisco, tu te referiu a ela como, ou ela mesmo fala, né? É uma fala dela, que ela se denomina mestiça, né? E que, em alguns lugares onde ela teria ido para apresentar o seu trabalho, tem dado uma discussão sobre isso, por ela estar trabalhando questões negras, né,
todas essas questões da tradição e da escravatura e desses apagamentos e essa história de violência, e por ela não ser negra, né, ou ser considerada negra, isso tem dado uma discussão. Tu podia falar um pouquinho sobre isso? Isso. Então, ela perguntou assim se eu achava que ela estava errada em fazer isso, né? Porque ela não sendo negra, porque ela teve ela foi num museu e que tem um grupo de estudos de pessoas que são negras e que a questionaram se ela deveria trabalhar com imagens da cultura negra, ela não sendo negra. Porque eles achavam que, por ela não ser negra, ela não podia trabalhar com fazer referência a negro. E eu perguntei para ela, mas o que tu achas disso? Eu disse, eu tenho que saber o que tu pensa sobre isso. Ela, assim, que ela é muito sensível a tudo que eles sofreram e que ela não acha que abordar um tema que não, porque por ela não ser negra, ela não possa abordar, que temas que afetaram os escravizados têm que ser feitos só por pessoas que são negras. E que ela, como uma pessoa mestiça, porque eu também tenho dentro do meu sangue, nós todos temos dentro do nosso sangue misturas, né? Não sei se pode usar esse termo, mas enfim. E que ela não via problema em usar, assim como a criticaram, que não via problema em usar ela fazer, porque então, assim, os artistas que são brancos só podem falar de questões dos brancos, e os negros só podem falar dos negros. E ela achava que isso é uma restrição muito grande, que isso não era possível, que ela não ia abrir mão de continuar falando no trabalho dela, porque é um assunto que a toca profundamente, e que a arte não é uma questão local e regionalista, que a arte é uma coisa mais universal e que tanto negros, podem falar de questões dos brancos e dos brancos dos negros. Essa foi a postura dela em relação a isso. Mas ela ficou chocada quando ela foi questionada sobre isso. Alguma colocação, algum questionamento? Acho que está bem. Acho que está bem. Não, é só uma dá para ouvir? Uma pergunta sobre ela é uma artista, uma artista jovem ainda, né? E eu queria saber um pouquinho mais como está se dando a inserção dela em termos da arte brasileira. Isso também, na entrevista, eu perguntei para ela, porque eu tenho acompanhado, ela está cada vez mais inserida no meio. Ela já fez essa residência artística na Romênia e ela tem exposto no Museu Nacional e em vários outros locais e também nos espaços, entre aspas, alternativos. E o Paulo Venâncio também tem escrito sobre ela, está fazendo doutorado no Rio de Janeiro agora. E ela não é uma artista, obviamente, de inserção como a Rosângela Renaud no mercado de arte. Mas ela é uma artista que ela diz que tem um problema quanto a isso, que muitas vezes ela já enfrentou preconceito de espaços que não quiseram trabalhar com o que ela disse já tinha preconceito de não quererem que eu expusesse meus trabalhos porque eu falava da cultura negra. Agora, quando ela começou a trabalhar com religiões de matriz afro, ela disse que pior ainda. Então, ela disse que uma pessoa bem importante do meio, que ela não quis me citar o nome, eu jurei que eu vou descobrir com ela, fiquei curiosa, né? Que um curador muito importante disse que, ela mostrou o trabalho e disse que no local que ele está fazendo, que ele atua, ele não ia expor nada que fosse de matriz africana. Então, ela disse que, mas por que você acha, porque ela peita, assim, ela vai, né, pergunta, mas o que você acha que tem preconceito contra isso? Né, tem questões culturais importantes trazidas, né, por religiões de matriz africana. Porque isso não é um assunto que me interesse e eu desconsidero. Exatamente isso. Tipo, ponto final. Então, ela disse que ela vai continuar trabalhando com isso, mas mesmo assim tu vai continuar, né, com esse assunto. Vou. Porque não é porque as instituições também acabam continuando os preconceitos, né, como os povos escravizados passaram, não é porque as instituições acabam repetindo isso também. E eu vou continuar batalhando, nem que demore 20 anos para eu entrar em determinadas instituições
que me negaram agora, porque eu comecei a falar de imagens, né, né, com o rosário da Nossa Senhora. E é um trabalho esteticamente, é um trabalho de fotografia esteticamente muito bonito, super bem cuidado, acabado. Mas ela teve a negativa de expor em determinados locais por conta de que ela está usando símbolos de matriz africana e ligados à Umbanda, e que ela não acham que isso não cabe numa instituição de arte. Ela ouviu isso. Então, a inserção dela também passa por isso, a Mônica, no sentido de que ela vai continuar enfrentando esse problema. Porque há determinados ambientes que são fechados para aceitar esse tipo de manifestação como obra de arte. Alguém? Não, mas eu acho que é por causa da gravação. Já liguei aqui. Onde? O Anderson lá no fundo. Bom, Neura, parabéns pela fala. Eu não conhecia a artista. Entra dentro de um pouco da minha pesquisa de doutorado, essas questões aí. Eu fiquei curioso em relação a se algum trabalho dela que bate diretamente na crítica contra a Igreja Católica, né? Porque é um momento que me parece não ficou claro que quando ela traz à tona esses corpos escravizados, essas memórias, fica somente no campo do estético, né, do fantasioso, que é o que eu tenho tentado não falar disso no trabalho ou tornar isso uma crítica, né? Porque para mim ela fica no visual, no signo. E quando ela, por exemplo, no livro dos batismos, quando ela vai falar sobre essas memórias, esses relatos, a grande evidência, a grande justificativa da escravidão, desses escravos ou desses seres que foram escravizados, passa justamente pela questão religiosa católica, né? A ressignificação, por exemplo, do batismo é salvar essa alma negra, colocar entre aspas, né? Possibilitando uma outra concepção. Eu gostaria de que tu falasse um pouco sobre se há um trabalho onde ela coloca essa... Por exemplo, esse rosário aí, tudo bem, está relacionado a uma santa, né? Mas eu não vejo nenhuma crítica direta, né? Somente a luz sobre o trabalho, reacender essa memória, no meu pensar, não é suficiente. Mas isso é uma questão que eu deixo para tu explicar. Obrigada. Depois posso te passar o contato, ela vai gostar de conversar contigo, vocês têm assuntos em comuns até. Os trabalhos que ela faz, esses aqui, necessariamente, não são esses aqui, são mais como trabalhos, porque não faz muito tempo que ela entrou para a Umbanda, né? Então, são trabalhos que ela não tem muito tempo esses, tá? Mas os trabalhos que eu considero que ela faz uma crítica é quando ela vai filmar esses livros e vê e constata essa realidade. Na verdade, ela está mostrando uma realidade. Não sei se isso pode ser chamado de uma crítica, onde ela mostra que os filhos de escravizados não tinham direito a sobrenomes. Então, e ela mostra esses livros que realmente estão. Ela traz depoimentos, transcrições desses livros de batismo, onde não aparece, na verdade, registrados com o sobrenome dos seus senhores. Né? Então, esse me parece um trabalho bastante crítico, porque ela está apontando isso. Eu, por exemplo, não conhecia quando eu fui trabalhar com ela. Então, este eu acho um trabalho crítico. Este das chibatadas, do sal, eu acho um trabalho crítico também, na medida em que ela vai contar a história de que você tem um castigo de 200, 300 chibatadas, se continuar dando chibatadas, você morre, então tem que curar aqueles ferimentos para poder continuar batendo. Então, para até completar o que foi estipulado como castigo. Né? Eu acho esses dois trabalhos, não sei se todos os trabalhos delas não têm esse teor crítico, eu concordo contigo, mas, por exemplo, esses dois trabalhos eu acho que têm esse teor crítico. Não sei se é o crítico no sentido que tu entendes, depois a gente pode, como tu és daqui, a gente pode conversar mais sobre isso. Eu acho que esses dois trabalhos, especialmente, são mais críticos. E talvez, assim, esse painel de fotografias, não sei se chegou a ver a exposição, lembrava uma coisa um pouco mortuária também, né? E a escuridão do passo, uma coisa assim. Mas não digo que tivesse um teor tão crítico, mas este do sal e o do batismo, eu acho que tem um teor crítico, ela está apontando uma realidade que poucos conhecem. Né? E como eu fiz a curadoria lá no Passo, eu ficava lá de vez em quando, e eu via as pessoas dizendo, nossa, não sabia disso, não sabia disso. Né? Então, acho que mostrar essa realidade também é uma forma de fazer uma crítica, né, para as pessoas que não conhecem, ou fazer também determinadas instituições que negam a exposição do trabalho dela porque ela fala da cultura negra,
tentar fazer com que esse preconceito se acabe, que a cultura negra, né, tenha voz, que os trabalhos de matriz afro também tenham voz, né, não só por indivíduos, pessoas, mas por instituições, pelos gestores de instituições que se negam a expor trabalhos como esse porque acham que isso não são trabalhos de arte, porque não lidam com uma questão formalista da arte, como a gente está acostumado a saber. Tá? Acham que isso isso no museu, disseram para ela, isso no museu de história ficaria bem, né? E no museu de religiões afro ficaria bem, mas não no museu de arte. Então, né, ainda falando do que a Moni perguntou, é uma realidade que ela disse, o preconceito não está só nos indivíduos, pessoas, mas também são indivíduos, mas, enfim, nos gestores das instituições que estão naquele momento, que não querem expor esse tipo de cultura que é melhor deixar apagado. Não é para colocar luzes sobre isso.